Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas pequenas dinâmicas e hoje é um dia conveniente para a gente abordar questões de fusos horários, já que à meia-noite de hoje ou às 0 hora de amanhã o Brasil entrará em horário de verão, que neste ano terá uma semana a mais para reduzir custos com energia elétrica, pelas termoelétricas, ok? Então eu vou apresentar, já preparei um vídeo, melhor dizendo, tentando simular a posição da Terra em relação ao Sol e por que ocorrem essas mudanças de horário, né? Por que Londres, por exemplo, que é em Greenwich, o ponto inicial de contagem do tempo, né? A contagem do horário mundial. Ok, pessoal, nós estamos vendo aí o Sol, tentando simular a presença do Sol ao meio-dia sobre Fortaleza, o próximo a Fortaleza, e que tem o mesmo fuso horário de Brasília, para tentar mostrar para vocês a diferença de 3 horas entre o fuso horário de Brasília e o fuso horário de Londres. O termo GMT-3 significa que existe uma diferença de 3 horas entre o meridiano de Greenwich, em Londres, e o meridiano que passa por Brasília, que tem o horário de todo o país. Como nos aproximamos do horário de verão, no próximo domingo, acho que é oportuno a gente analisar a movimentação desses meridianos e o cálculo das horas. Vemos aí o globo girando, passando pela África e já amanhecendo o Sol em Londres. E aqui nós estamos ainda na madrugada do mesmo dia, né? Ok? Então há uma diferença de 3 horas entre nós. E aqui eu vou aproveitar novamente o mesmo recurso para apresentar durante o dia, dizendo aqui, ó, que aqui é a América do Sul, evidentemente, Fortaleza está logo aqui, e Brasília aqui é o centro. Se nós observarmos que Londres está bem aqui, no meridiano que dá início à contagem, né? Que divide a Terra em graus, né? Nós vamos observar que nós temos 1, 2, 3 meridianos. Vocês provavelmente não vão estar vendo aí porque a linha é muito fininha, mas nós temos 3 meridianos separando Greenwich de Brasília. Portanto, a diferença de horas entre Londres, a capital da Inglaterra, e Brasília, a capital do Brasil, é de 3 horas. 3 horas. É o que é conhecido pelos aparelhos celulares e por todo mundo como GMT. GMT-3. E GMT-3 por quê? Porque foi convencionado que se contaria cada meridiano menos 1 hora a oeste de Greenwich e mais 1 hora a leste de Greenwich, ok? Pois bem, isto posto, eu acelerei a construção de uma pequena dinâmica. Esqueci minhas tampas. Filha, dá para você pegar minhas tampas ali em cima da mesa? Eu fiz uma pequena dinâmica aqui para tentar simular o que ocorrerá hoje à meia-noite, amanhã, 0 hora. Tá certo? Como sempre, uma dinâmica usando papelão, materiais recicláveis como pequenos pinos antigos, obrigado, pequenos pinos usados, né, de flanelógrafo, né,
de painéis de aviso, e algumas impressões que eu fiz no computador, porque se fosse colar relógios aqui usados seria bem complicado, seria mais difícil explicar o que eu estou tentando fazer. Pois bem, aqui em particular, no nosso estado, na nossa região, no Nordeste, apenas a Bahia segue o horário de Brasília. Então, à meia-noite, a Bahia inteira, Salvador, vai adotar o horário de verão e vai seguir o que vai acontecer e que eu vou tentar demonstrar agora. Vejam só. Aqui eu coloquei 3 relógios, um relógio em Fortaleza, um relógio em Brasília e um relógio em Greenwich, em Londres. Ok? A base é o GMT3, ou seja, nós estamos 3 horas atrasados, ou Londres está 3 horas à nossa frente. Tá bom? Internamente aqui no Brasil, até a meia-noite de hoje, o horário de Fortaleza vai ser o mesmo horário de Brasília. Aí qual seria a dinâmica junto aos alunos para vocês tentarem explicar isso para eles de uma maneira mais lúdica, uma maneira que eles tentem entender. Nós vamos primeiro analisar o que eu acabei de falar e vamos materializar com essas tampinhas. Por exemplo, à meia-noite de hoje, Fortaleza vai seguir o horário de verão, aí aqui tem sim ou não, tá certo? Não. Ok? Filha, me arranje mais 4 campos, se você encontrar, por favor. Não seguirá o horário de verão. Tem uma marca aqui, uma tampinha, para poder ele ficar com referencial sempre presente a ele, marcando que Fortaleza não adotará o horário de verão. Uma segunda tampinha identificará, para deixar aqui, acho que aqui basta, aqui é o suficiente. Obrigado. Vamos identificar o que vai ocorrer hoje com o relógio em Brasília. Eles vão adiantar o relógio, vocês vão colocar mais 1 hora, ou vamos reduzir menos, vamos retirar 1 hora. No nosso caso hoje, Brasília vai adiantar 1 hora no seu relógio à meia-noite. Vamos chegar aqui neste ponto, tá certo? E isso vai ocorrer PM, né? No horário PM, ou seja, post-meridian. Acredito que essa seja uma expressão latina. O horário post-meridian. O AM é de antemeridian, ou seja, antes do meio-dia. Antes do meio-dia, após o meio-dia. Antes do meio-dia, após o meio-dia. Como a mudança ocorrerá na passagem de hoje para amanhã, eu vou marcar por capricho aqui post-meridian, ou seja, após o meio-dia, também aqui em Brasília. Apenas uma maneira de tentar definir que exata posição vai ocorrer a mudança. Se o seu aluno achar que é na manhã do dia seguinte, tudo bem, ele vem aqui e marca, tá certo? E retira essa. Ou então, para não criar confusão, como é um ponto fronteiriço entre o dia de hoje e o dia de amanhã, deixa ele marcar as duas. O importante é que você saiba, para esse tipo de dinâmica aqui específica da mudança do horário e em relação a um estado que não adotará esse horário, que ele defina aqui que a cidade que nós estamos, na parte da região que nós estamos, não adotará um horário de verão, ok? E que Brasília adiantará 1 hora de verão. E nós vamos comparar o que vai acontecer em relação a Londres, tá bom? Então, vamos supor que chegamos agora exatamente meia-noite, então a hora vai ser adiantada, o ponteiro da hora vai se deslocar para 1 da manhã aqui, né? E como Fortaleza não adotou o horário, vai permanecer na mesma meia-noite, ok? Vamos mudar o horário de Londres? Não, Londres não muda de horário. Londres não mudará de horário, ok? Com os óculos fica melhor. Então, sendo assim, o que aconteceu na prática neste momento? Ao invés de Brasília
está no horário de verão no GMT3, ele vai estar até o final do horário de verão no GMT menos 2. Atentemos então. Com o adiantamento do relógio em 1 hora, a diferença entre a hora de Brasília e a hora de Londres passou a ser de 2 horas. Ou seja, Brasília, ao invés de trabalhar com GMT menos 3, ou UTC menos 3, que é outra terminologia usada internacionalmente, passará a usar GMT menos 2, porque a diferença entre Londres e Brasília é de apenas 2 horas agora. 1 hora da manhã em Brasília, 3 horas da manhã continua sendo em Londres. Agora, Londres em relação a Fortaleza, continua GMT3, porque Fortaleza não é um outro horário de verão, então é meia-noite quando é 1 em Brasília, mas Fortaleza mantém as 3 horas de diferença entre ela e Londres. Ok? Espero que isso ajude aí a vocês esclarecerem aos seus alunos o que acontece durante a mudança de horário ou quando se inicia e termina o horário de verão. Ok? Obrigado e até a próxima.